Olá a todos, eu sou o Fabrício e hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa empresa, que é a Rap Connect. A Rap Connect nasce de uma iniciativa pensada para resolver um problema muito comum entre os estudantes universitários brasileiros, que é a dificuldade de encontrar moradia ao ingressar na faculdade. Quando entramos na universidade, principalmente vindo de outras cidades, percebemos o quão complicado é esse processo. São vários grupos espalhados, informações desencontradas e muitas vezes nenhuma orientação direta sobre como e onde encontrar as repúblicas. Então a AppConnect nasce justamente com esse propósito, de centralizar, facilitar e agilizar o processo de encontrar uma república, tornando essa fase de adaptação mais tranquila para os calouros. O nome AppConnect já entrega a nossa essência, que é conectar repúblicas a estudantes de forma direta, rápida e organizada, tudo em um só clique, por meio de um aplicativo acessível. E o melhor, é um projeto feito por estudantes para estudantes. Nós vemos esse problema e queremos oferecer uma solução real, prática e que faça diferença no dia a dia do universitário. Nesses slides, vamos falar sobre um pouco sobre a empresa, objetivos e metas da empresa, a análise SWOT e também a análise financeira. Então, falando um pouquinho mais sobre a empresa, o nosso produto específico é um aplicativo móvel com interface simples, criado especificamente para que os responsáveis por repúblicas possam anunciar suas vagas e os estudantes possam encontrá-las com mais facilidade. O nosso foco inicial é a Unifesp do campus de Diadema, pois é onde estudamos e onde observamos de perto essa dificuldade de se encontrar repúblicas. E nosso público-alvo são principalmente os ingressantes e os estagiários que vêm de outras cidades e precisam de um lugar para morar rapidamente. Mas o nosso projeto tem potencial de expansão para outros campos e universidades, acompanhando o crescimento da demanda por moradia estudantil e o aumento do uso de soluções digitais para esse meio. Então, a nossa empresa vem para transformar a forma como os estudantes encontram moradia e como as repúblicas se organizam, tudo de forma mais moderna, eficiente e prática. Qual o objetivo com relação ao nosso produto? O objetivo é facilitar a conexão entre repúblicas e estudantes universitários por meio de um aplicativo. O nosso empreendimento visa resolver a ausência de veículos de divulgação nesse setor, que conectem ambos os públicos, atendendo principalmente a demanda de alunos que se mudam para estudar. Então, o nosso produto é um aplicativo onde responsáveis por repúblicas, como já mencionado, podem anunciar vagas disponíveis, agilizando o processo de ocupação dessas vagas e também realizando gestão de contratos e pagamentos. E o público-alvo são, a princípio, os estudantes da Unifesp, do campus de Diadema, tanto os ingressantes quanto os estagiários. Agora, falando sobre nós, a nossa empresa, nós temos como missão criar um meio de acesso dos estudantes às ofertas de moradia estudantil através de um aplicativo, visando mitigar a problemática da moradia estudantil e a problemática da inserção do ingresso dos estudantes na universidade, que enfrentam tantos desafios. E como visão, nós queremos ser a plataforma mais conhecida entre os estudantes de divulgação de moradia estudantil, em especial das repúblicas. O nosso time é formado por nós quatro: João Pedro, Fabrício, Murilo e eu, Giovana. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre essa parte teórica, administrativa, que foi a nossa base para formar a nossa empresa. Então, com base na teoria administrativa, a teoria geral administrativa, as 6 variáveis básicas da empresa: as tarefas, as estruturas, pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade. Com base nelas, nós formamos 3 subsistemas, 3 departamentos principais que regem o funcionamento da nossa empresa. Então, o financeiro administrativo, aquele responsável por cuidar da estrutura e vai exercer a função financeira, administrativa e contábil. Esse setor é responsável por a função administrativa, com base na teoria clássica geral da administração, são 4 funções principais: planejar, organizar, dirigir e controlar, visando garantir a concretização dos objetivos da empresa. E a parte é aquele que vai cuidar do sistema gerencial da empresa. O setor de operações é aquele responsável por cuidar do sistema técnico. Então, função técnica. Além disso,
a parte de inovação e tecnologia, de extrema importância para empresas atuantes no mercado de hoje em dia, onde há uma ampla concorrência e um grande dinamismo. As empresas estão continuamente se atualizando, é de extrema importância, visando melhorar a competitividade da empresa. E, por fim, o setor do marketing, que é responsável por cuidar do sistema social da empresa, exercendo as funções mercadológica e a função comercial. Além disso, é isso. Então, o primeiro setor, agora falando mais especificamente, falando sobre cada setor e suas atividades específicas na nossa empresa. O administrativo e financeiro, então, como eu já falei, é gerir a empresa e cuidar de toda essa parte financeira, tanto contabilidade quanto planejamento financeiro, fluxo de caixa, gestão de custos e despesas, visando otimizar os recursos e maximizar o valor do nosso produto, buscando aumentar a produtividade e a análise de investimento. Não ter caixa parado. O setor do marketing, o Fabrício, é de extrema importância na fase inicial da empresa, aquele que será responsável pela divulgação do aplicativo, momento em que ele não é muito conhecido, os estudantes ainda não têm aquela confiança de que ele realmente é eficiente, e esse setor será de extrema importância para garantir uma boa, para gerir essa relação da empresa com o shareholder, com seus clientes, com os nossos fornecedores, que serão as repúblicas em si, e com os concorrentes. As atividades específicas, então, é a divulgação do aplicativo, a concretização das parcerias, nós falaremos melhor nos próximos slides, e o planejamento do atendimento aos clientes, também as visitas às repúblicas, né, para garantir que elas estejam em boas condições e para garantir essa boa relação com, principalmente no início, com as repúblicas, no início do funcionamento do aplicativo, né, em que ele não é muito conhecido, e também garantir uma boa satisfação dos clientes que vão utilizar o nosso aplicativo. E por fim, Software Manager, responsável pela função técnica. Então, será aquele que vai garantir um bom funcionamento do aplicativo, buscando trazer inovação e tecnologia para ele, e também o confeccionamento de relatórios digitais e sistema de informação gerencial. Olá, sou o João Pedro, um dos responsáveis pelas funções administrativa e financeira da empresa. Irei começar a explicar a respeito do nosso produto, ou seja, o nosso aplicativo e o seu funcionamento. A RepConnect é um aplicativo cuja função primordial é oferecer um ambiente, um espaço, para que o responsável pela república, o locatário, possa anunciar a disponibilidade de vagas em sua residência, e sendo assim, a nossa plataforma ela tem a finalidade de agilizar o processo de substituição de moradores, como também evitar problemas relacionados a prazos e pagamentos. Outro fator de grande importância, cabe-se destacar que não somos uma imobiliária. Portanto, não temos vínculo direto com o proprietário dos imóveis. Sendo assim, o nosso negócio é fechado diretamente com os estudantes, moradores, e dessa forma, os alunos possuem maior liberdade de nos procurar para divulgar a sua república. A utilização do aplicativo. Assim que a pessoa abrir o nosso aplicativo, ela deverá realizar um cadastro, visando a sua identificação. E ao surgir interesse pela vaga, ela deverá assinar um contrato com a finalidade de viabilizar o processo. O cliente estará ciente a respeito do pagamento, sendo uma taxa de serviço única de R$ 150, a qual será direcionada para nós, detentores do aplicativo, somado ao valor da primeira mensalidade. Esta será encaminhada posteriormente para o locatário e direcionada ao proprietário. Ao fechar este negócio conosco, o novo morador terá direito a brindes, como benefício, os quais correspondem aos produtos das entidades acadêmicas que estão em parceria conosco. Aqui, realizamos um esquema para representar de uma forma mais visual sobre a relação com os stakeholders e mostrar a nossa visão estratégica quanto ao negócio,
uma vez que o aplicativo ele apresenta uma relação direta entre locatários e clientes, sem prejudicar o negócio dos proprietários, os quais irão continuar recebendo os seus valores das mensalidades normalmente. Quanto às parcerias, a empresa Júnior de Osasco ela será responsável por compor o nosso corpo jurídico para o confeccionamento dos contratos, representação da empresa em processos judiciais, presença de risco locais, além de fornecer uma consultoria jurídica para as demais áreas da empresa. Em troca, eles vão receber o desenvolvimento pessoal e profissional, acesso ao mercado de trabalho, o networking, experiência prática, entre outras questões profissionais. Enquanto que as entidades acadêmicas seriam responsáveis pela divulgação do nosso aplicativo, em suas respectivas mídias digitais, em troca da compra dos produtos, os quais irão corresponder aos nossos brindes futuramente. E aqui eu apresento alguns produtos das entidades. Agora, continuando a parte dos objetivos, a gente vai analisar os 2 primeiros anos da empresa e as expectativas. Primeiro, a gente tem o primeiro semestre, né, que seria a implementação do aplicativo em si, e também os primeiros feedbacks dos nossos stakeholders, né, sendo os clientes. No segundo semestre, já na baixa temporada, a gente vai ter essa implementação desse feedback para sempre ir melhorando o aplicativo. No terceiro semestre, vindo na alta temporada de novo, a gente vai ter a renovação das parcerias, né, tanto com a empresa Júnior, tanto procurando expandir a empresa para novos horizontes, novos campos, novas universidades. E no quarto semestre, a mesma coisa, assim, como baixa temporada, né, a gente vai tanto melhorando o aplicativo de novo, quanto tendo esse olhar futuro, assim, para identificar possíveis pontos que a gente pode implementar no nosso aplicativo além da Unifesp Diadema. Agora começando a análise SWOT da nossa empresa, falando um pouco sobre os pontos fortes. Primeiro, atuamos em um mercado com alta rotatividade de estudantes. A cada novo ano, entre novos alunos que precisam de moradia. Ou seja, nessa época, sempre haverá demanda. Além disso, atualmente não há concorrência direta na nossa área de atuação, o que nos dá uma vantagem estratégica, onde temos a possibilidade de dominar o nicho antes que outras soluções surjam. Outro ponto positivo é que o nosso negócio não depende de infraestrutura física. Como operamos com um aplicativo, lidamos basicamente com recursos humanos e financeiros, o que reduz custos operacionais. E por fim, destaca-se a alta margem de lucro que o modelo permite, já que é uma plataforma digital baseada na prestação de serviços com custos relativamente baixos. Agora os pontos fracos. Apesar das vantagens, também temos alguns pontos fracos que merecem atenção. O primeiro deles é que nosso serviço é muito nichado, o que limita o público-alvo inicialmente. Dependemos de estudantes universitários e, mais especificamente, de repúblicas que estejam dispostas a anunciar. Além disso, o negócio é sazonal. O pico de uso acontece no início de cada novo ano, quando há trocas ou chegada de novos moradores. Isso afeta a constância da receita ao longo do ano. Outro desafio é que o serviço, por ser voltado à intermediação, não gera valor adicional de longo prazo ao cliente final. Ele é utilizado pontualmente, o que pode dificultar a fidelização. Por isso, reconhecemos a necessidade de estratégias para manter o engajamento, mesmo fora dos períodos de alta demanda, que serão apresentados nas oportunidades. Falando um pouco dessas oportunidades, nosso projeto conta com um custo de produção extremamente baixo, graças ao apoio da empresa Júnior, o que é um diferencial importante em relação a modelos tradicionais. Além disso, observamos um crescimento das universidades e da construção de novos edifícios próximos aos campos, principalmente ao campus de Diadema, o que representa uma expansão natural do mercado para novas repúblicas. E com o aumento do uso de soluções digitais, especialmente entre jovens, há uma tendência favorável à adoção rápida da plataforma. Por outro lado, precisamos ficar atentos às ameaças, que a principal delas são divulgações externas, como grupos informais em redes sociais, ou aplicativos genéricos de aluguel, ou até mesmo no boca a boca do pessoal, que podem competir com a nossa proposta. Por isso é fundamental que mantenhamos a nossa inovação, o atendimento personalizado e o vínculo com as entidades acadêmicas, que são nossos aliados estratégicos. Então, por fim,
nós vamos finalizar com a nossa análise financeira. Aqui a gente fez um Excel com todas as entradas, as saídas e o lucro da nossa empresa que a gente espera ter nesses 2 anos. Os custos, eles são basicamente relacionados aos brindes que a gente vai dar. Também tem o custo do servidor, tanto para colocar ele quanto para manter. As taxas das lojas dos aplicativos, que é tanto na Play Store quanto na App Store, você precisa pagar uma taxa para conseguir publicar o aplicativo lá. E, é claro, tem outros custos associados que eles estão mais envolvidos com impostos, assim, e também coisas específicas como registro de marca também, que eu coloquei como opcional porque você não precisa necessariamente registrar sua marca. Mas é uma coisa boa que as empresas podem fazer. Custos associados também tem honorários contábeis, que são basicamente um serviço que você contrata para fazer esse tipo de avaliação financeira da sua empresa. Eu coloquei ele como R$ 500, mas na verdade o valor pode chegar a muito mais, dependendo do quão complexo é a atividade na sua empresa. Na segunda coluna a gente tem as entradas, que foi uma estimativa que a gente fez, cobrando o serviço a R$ 150. E ali está o lucro. Você percebe que o lucro ele aparece só nos meses de alta procura, né? Quando os bichos eles chegam na nossa faculdade procurando moradia. E durante o resto do ano acaba sendo uma relação meio deficitária, mais por causa do servidor mesmo, porque o servidor do aplicativo é bem difícil de manter. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção.